Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje vamos estar falando sobre análise computacional de transferência de calor transiente através de maçãs. O grupo sou eu, Miguel Lagos. Aí se apresentem, por favor. Pedro primeiro. Meu nome é Pedro Henrique Rocha Barros. Eu sou Luiz Augusto Fraga Navarro de Brito Neto. Então pronto, estaremos aqui apresentando. Basicamente, deixa eu passar aqui o slide. A gente vai estudar a transferência de calor de uma maçã. O principal foco é determinar as temperaturas no centro e na superfície da maçã após uma hora e também determinar a quantidade de calor transferido a partir de cada uma das maçãs. Para isso, a gente vai usar como base o livro do Sengel e utilizar códigos em MATLAB. O modelo utilizado vai ser o modelo dos volumes finitos e foram no nosso trabalho também realizados estudos de diferentes tipos de malha para avaliar o impacto na precisão. Vamos passando aqui. Aqui temos um sumário, e o Pedro vai falar um pouco sobre a introdução do nosso trabalho. Falando um pouco sobre a introdução, primeiramente, a transferência de calor é uma ciência que vai tratar essa variação da transferência e taxa de energia. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é dividido em dois tipos, né? Primeiramente, que é o regime permanente e o regime transiente. No caso desse trabalho, a gente vai falar do regime transiente. No passado, a gente falou do regime permanente. O transiente ele é um pouco diferente, mais complexo, até mesmo segundo o Sengel, e é um dos principais tipos de cálculos que é feito hoje em dia, e até de forma mais simples, por ser tão complexo. O regime transiente ele vai ser diferente do permanente, pois ele vai ter a variação das propriedades ao longo do tempo. Então, a gente vai ter que usar equações diferenciais para poder resolver elas, né? E para isso também, a gente vai, nesse trabalho, usar duas soluções, a analítica e a numérica. A analítica é as próprias contas à mão, né? E a nossa numérica, no caso, vai ser, como já falado, o método de elementos finitos e elementos de volumes finitos. E a gente vai usar o método do controle de elementos finitos, que é uma junção entre as duas, que utiliza tanto o método de volumes finitos como o de elementos finitos. Também vamos usar, né, o livro do Sengel e do Anderson e outros livros para poder dar essa ajuda, tanto na parte teórica como na parte numérica. Eu vou ler aqui rapidinho o problema, para não precisar falar mais, né? Então, o problema ele é apresentado que uma pessoa coloca umas maçãs no congelador e essa maçã vai ter uma temperatura superior à do congelador, e aí ele vai te dar as propriedades, e aí, com isso, ele vai querer que você determine a maçã após uma hora dentro, né, do congelador e a temperatura a temperatura de superfície e do centro após esse horário. E a taxa de transferência de calor, né, a partir de cada maçã. Contudo, para o caso das resoluções analíticas, a gente vai só considerar algumas coisas para poder, de fato, resolver elas, né? Que a maçã tem 9 centímetros de diâmetro, a condução de calor nas maçãs é unidimensional, por causa da simetria em relação ao ponto médio, e o número de Fourier é maior que 0,2. E algumas propriedades térmicas são constantes na análise numérica, ou na análise analítica. Agora o Guga vai falar, o Miguel vai falar um pouco da base teórica. Bom, aqui na parte da base teórica eu vou começar falando sobre sistemas aglomerados, que são sistemas, é um modelo simplificado, que a temperatura dentro dos copos pode ser considerada uniforme durante o processo de transferência de calor. Então, quando isso acontece, a gente pode usar esse sistema, que a gente tem, que o balão de energia pode ser expresso por essa equação aqui, a equação 2.21, que a gente fazendo reorganizações, a gente tem que a temperatura num momento de tempo t, no tempo t, é igual a essa equação 2.3, onde o b, que está ali no expoente, né, b é dado pela equação 2.4. Esse modelo permite a gente determinar a temperatura do corpo a qualquer instante e é aplicável quando a resistência térmica interna do corpo é pequena. Tem uns critérios de aplicação para esse tipo de sistema, né? Que basicamente a gente pode. É necessário
comparar a resistência térmica do corpo com a resistência de convecção da sua superfície. Esse critério é formalizado pelo número de Biot, que o número de Biot é dado pela equação 2.6. Mas também, e antes disso, a gente precisa determinar o comprimento característico, que usa na fórmula do Biot, que é dado pela equação 2.5. A análise de sistemas aglomerados é válida quando o Biot é menor do que 0.1. E quando essa informação não é verdadeira, a gente tem que usar outro tipo de abordagem, que vai ser que eu vou explicar um pouco mais para frente. A taxa de transferência de calor, a gente tem a fórmula tradicional, né? A taxa de transferência de calor é igual ao H vezes a área da superfície vezes a variação da temperatura. Essa a gente tem uma fórmula tradicional, que também pode ser dada em termos de CP, que é a massa vezes CP, igual a variação de temperatura. A gente sabe que... Eu vou passar de slide, né? A gente sabe que o M é representado a massa do corpo e CP é o calor específico. Quando seu corpo atinge o equilíbrio térmico com o ambiente, a transferência de calor atinge seu valor máximo de transferência de calor, que a gente tem bem aqui, que vai ser... A gente, em vez da variação de temperatura, vai levar em consideração a temperatura do ambiente. Agora, vou falar sobre a condição de calor unidimensional em maçãs. Para fazer isso, a gente precisa de algumas justificativas, né, de algumas considerações. A gente tem que considerar que as propriedades térmicas vão ser constantes, né? As propriedades do material não vão variar ao longo da maçã. Por exemplo, as propriedades do centro da maçã vão ser a mesma na borda da maçã. Isso é uma consideração importante, porque senão a gente precisa fazer o estudo por outro método. E a gente também vai considerar as condições de contorno homogêneas em toda a parte em volta da maçã, porque senão também a gente ia precisar variar essa condição de contorno e ia trazer uma complexidade muito maior para o nosso problema estudado. Então, a gente tem a condição de calor em esferas com efeitos espaciais, que é basicamente não levando ela... Embora a análise de sistemas aglomerados seja bastante útil para corpos pequenos e baixa e alta condutividade térmica, e muitos sistemas não é muito bem assim como funciona na vida real. Para isso, a gente precisa fazer uns cálculos. É necessário considerar o número de Fourier, que apresenta a forma adimensional do tempo e expressa a relação entre a quantidade de calor conduzida dentro de um corpo e a quantidade de calor armazenada por ele mesmo. Em outras palavras, o Fourier indica o grau de penetração térmica em um determinado tempo, que é dado por, a gente tem a equação aqui, 2.1, que dá o Fourier, 2.10, que dá o número de Fourier. Assim, para o número de Fourier maior do que 0.2, é conveniente usar uma aproximação de primeiro termo para o cálculo. A gente tem uma aproximação aqui que a gente vai ser utilizada. Logo, a gente pode calcular a temperatura na superfície pela fórmula 2.12. E uma das simplificações que a gente faz bem no início na parte de introdução aqui, que é o número de Fourier é maior do que 0.2 de fato. Agora o meu amigo Luiz Augusto vai falar um pouco sobre a nossa metodologia de estudo. Bom, então a metodologia que a gente vai utilizar vai ser o de volume de controle de finitos, que nem a gente utilizou no trabalho anterior, porém dessa vez a gente vai estar tratando um problema transiente. Então, a discretização do problema vai ser parecida com o anterior, porém dessa vez a gente precisa tratar com o termo transiente, que a gente pode ver que a equação da energia para esse tipo de problema é da forma da equação 3.1, e o que nós vamos fazer é aproximar esses termos para termos algébricos, para que a gente possa, então, discretizar o problema e tornar o problema, que é descrito por equações diferenciais parciais difíceis de resolver, para as equações algébricas fáceis de resolver, ainda mais utilizando a assistência do computador. Então, a primeira aproximação que a gente faz é que é mostrada na equação 3.2, e a segunda, ou melhor, é mostrada na 3.2, e seria a aproximação relacionada ao termo da direita da equação 3.1, que é o termo de difusividade. Já prosseguindo para a próxima página, na equação 3.3, a gente tem a aproximação do termo transiente, e aí a gente vê o nosso uso das diferenças finitas, né, que a gente está substituindo a nossa derivada parcial no tempo por esse termo de diferenças finitas ali, T menos T0 sobre ΔT.
Substituindo essas nossas aproximações na equação diferencial mostrada em 3.1, a gente pode ver que a gente pode ajeitar a equação de duas formas, a forma implícita e a forma explícita. A forma explícita é mostrada na equação número 3.5 e a implícita na 3.4. E, basicamente, o que vai mudar vai ser o termo à direita dessas equações, em que na explícita a gente vai estar avaliando esse termo no tempo real, ou seja, no termo presente. A gente vai estar avaliando o momento atual da equação. Já na 3.4, que é implícita, a gente vai estar avaliando um tempo futuro. A principal diferença entre esses dois termos, então, vai ser que no explícito vai ser possível a gente isolar o termo de temperatura futura, o que vai simplificar as equações algébricas de uma forma que a gente não vai ter que resolver elas, a gente vai poder resolver diretamente para descobrir o valor da temperatura, da distribuição de temperatura, o que vai poupar o esforço computacional. Porém, apesar de parecer só ter vantagens, esse método tem uma dependência muito grande do passo de tempo. Se a gente utilizar um passo de tempo muito grande, a solução pode não convergir, aparecem grandes instabilidades, e é daí que vem a vantagem da forma implícita. Na forma implícita, a gente não consegue isolar os termos de temperatura, porém, nessa forma, a gente não tem uma dependência tão grande do passo de tempo. Então, a gente não vai ter que ser tão criterioso na escolha do nosso passo de tempo, e esse é justamente o método que a gente vai estar escolhendo para o nosso trabalho. Seguindo adiante, a gente tem as condições. Bom, seguindo agora para as condições de contorno, a gente vai precisar delas para a gente conseguir resolver as nossas equações, o nosso problema. Passando para a página adiante. A gente vai ter principalmente três condições de contorno, que é a de temperatura especificada, a de transferência de calor especificada, que seria a de convecção, que é mostrada na equação 3.6. Porém, essa forma, ela não é uma forma muito geral. A gente pode simplificar ela, na verdade, tornar ela uma forma mais geral, atribuindo um valor de ST, que seria um termo de fonte de calor, de forma a tornar-se uma equação que possa ser implementada no nosso código de forma mais fácil e resolver nosso problema. Seguindo adiante para os tipos de erro, a gente vai ter principalmente, a gente vai ter alguns tipos de erro, como erro de truncamento. O erro de truncamento tem a ver com como a gente vai modelar a nossa equação diferencial, quantos termos a gente vai considerar da solução da aproximação de Taylor. No caso, a gente, usando uma aproximação linear, a gente só vai estar considerando um termo. A gente também tem os erros de discretização de espaço e temporal. A discretização espacial, ela tem a ver com o nível de refinamento da nossa malha. Como a gente vai estar utilizando um teste de sensibilidade de malha, né? A gente vai usar diferentes tipos de refinamento de malha, a gente vai estar avaliando esse tipo de erro mais para frente. E também temos o erro temporal. Como dito anteriormente, a metodologia implícita, ela não possui uma instabilidade com o termo temporal, mas de qualquer forma a gente vai ter um erro associado sim ao tempo de passo. E por fim a gente tem os erros de arredondamento, né, que são os erros que vêm como o computador não consegue trabalhar com pontos flutuantes, né, ou números reais, ele tem que arredondar para algum número de casas decimais. Então, já que a gente vai estar tratando com vários cálculos, a gente vai acabar acumulando erros no decorrer da solução do problema. Bom, prosseguindo, a gente vai ter agora a solução analítica, que a gente vai usar para validar os nossos resultados. A gente inicia ela calculando o número de Biot, que é dado pela equação 3.11, e em seguida a gente calcula os coeficientes lambda e A pela tabela 4.1 do Engel, em seguida o número de Fourier, dado pela equação 3.12. O próximo passo seria determinar a temperatura do centro da maçã, utilizando a equação 3.13,
que então, isolando o termo T0, a gente encontra como 11,2 graus Celsius. Então, agora a gente possui todos os valores para calcular a equação 3.14, que então, isolando o termo TR0T, que seria o erro, a variável associada à superfície, a gente encontra 2,7 graus. E então, calculando a possível transferência máxima de calor pela equação 3.15 e 3.16, a gente chega no valor de 4,76 kJ. Por fim, a gente calcula a razão entre a transferência de calor com a transferência de calor máxima, calculada anteriormente, e a gente encontra, então, o valor de 17,2 kJ. Agora a gente vai falar um pouco dos resultados. A primeira parte é as malhas que a gente fez, né? Uma grossa, média e fina. Vale salientar que a gente usou essa do professor e ele deixou para poder ser considerada. Aí com isso você pode passar, por favor, Miguel? A gente chegou nos nossos resultados de temperatura para malha grossa e para malha. Pode passar de novo? Para malha média e para malha grande. Aí, com isso, a gente chegou nas nossas comparações de erros, né? Que a gente chegou para a temperatura analítica, que tem um resultado de 11,2 graus Celsius. A gente chegou na mesma casa, entre 11 e 0,9 e 11,12, e para a superfície era 2,7. A gente chegou na média aí de 2,7 e alguns quebrados. E para a taxa de transferência de calor, a analítica estava 17,2. Na grossa a gente chegou em 18 e nas outras na média de 17. Logo em seguida também a gente tirou o erro dessas nossas malhas e como vocês podem ver, elas tiveram um erro muito pequeno e isso é muito bom. E a gente também... pode passar o slide rapidinho? E a gente também com isso fez a nossa comparação com as áreas que são geradas, né? Com o comando a global pelo código do professor, você soma e aí tem essa comparação. Vale salientar, né, nos resultados que a coisa que o Luiz falou é muito importante mesmo. Quando você altera o passo e o tempo, mais difícil é mais erros você vai estar botando na sua solução. E isso não foi diferente para a gente, né? Quando você aumentou e aumenta o termo na nossa simulação, você vê que tem uma discrepância dos resultados. Na nossa, tivemos o exemplo de ser muito pequena a discrepância, só quando chegou num termo de passo muito grande, houve um erro que está fora do limite, e isso pode ser também, isso pode ser muito ruim. E em relação à malha, também vale ressaltar que a diferença foi muito pequena entre os resultados, então essa malha grossa que a gente tem aí, ela pode ser até considerado como uma malha média, e a gente poderia até fazer uma malha, tecnicamente falando, pior, para poder ver como funciona de fato essa situação de refinamento e erro que está induzido a isso. Por último, a conclusão, a gente chegou ótimos resultados, isso é muito importante porque está fazendo de encontro a parte analítica com a parte numérica e bate com todas as bases descritas nos livros que nós queríamos e também confirma a parte de complexidade do regime transiente, que é muito difícil de fato, e você tem vários erros associados, e também o número de passos que você altera, e isso pode consequentemente atrapalhar, e quanto menor também fica mais difícil a simulação e mais poder computacional será necessário. De resto, é isso. A gente agradece ao trabalho e essas são as nossas referências.